Bom dia e bem-vindas à Manhã Mulher, nossa revista eletrônica. Vamos começar com a doutora Kátia Haranaka nos falando sobre o estresse no aparelho digestivo. O Estresse em Pauta vem para vocês hoje com um tema que nós já trabalhamos há muito tempo, falar sobre o estresse no aparelho digestivo e no microbioma intestinal. Quer dizer, até nesse sentido é interessante que vocês assistam o vídeo para entender que hoje nós falamos em microbioma. Esse é o estresse que nós vamos tratar agora, tão importante e tão causador, né, que é o início da inflamação crônica e que vai se perpetuar se caso nós não entendamos o que é que nós estamos fazendo com a nossa saúde. Assista conosco. Gente, falar sobre o estresse inflamatório a nível de aparelho digestivo e microbiota intestinal parece a mesma coisa, né? Mas não é. O que é interessante, quando nós falamos em aparelho digestivo, é sempre importante que, olha, nós falamos de um tubo digestivo que teoricamente seria uma invaginação, né, uma parte do externo entrando dentro da gente, que começa na boca e termina no ânus. É algo que a mesma mucosa que começa aqui na boca, claro, com as suas modificações, termina aqui no ânus. E aqui nós temos uma diferenciação, tá? Boca, esôfago, estômago, intestino. Nessa região dos intestinos, nós vamos falar da microbiota. Nós nos acostumamos a dizer microbiota porque, de início, biota significa bactérias. Então, nós falávamos sobre os tipos de bactérias existentes nesse intestino delgado, intestino grosso, que iam definir a produção ou não de vitaminas, de neurotransmissores, de substâncias importantes para a nossa vida. Ótimo. Mas hoje é muito mais correto nós falarmos em microbioma, porque o bioma ele inclui os fungos, os parasitas, as bactérias e os vírus. Quer dizer, ele inclui todo tipo de micro-organismos que estão habitando esse intestino. Então, falar em microbioma é a parte mais correta hoje em dia, tá bom? Intestinal. Então, nós vamos falar que da boca ao ânus, nós podemos alterar o nosso estresse, porque de verdade esse é o mais poderoso disparador de processo inflamatório crônico. Todas as nossas doenças ligadas às doenças metabólicas, às doenças autoimunes e às doenças comportamentais. Hoje em dia nós sabemos muito mais sobre crises de ansiedade, distúrbios de bipolaridades, transtornos, alucinações, tudo isso relacionado a esse meio, quer dizer, é o meu sistema, meu aparelho digestivo e é o meu tipo de micro-organismo que eu estou sustentando em mim, alimentando dentro de mim, é que vai acabar definindo as nossas doenças. Então, estar inflamada está relacionado com esse tipo de estresse, o estresse no aparelho digestivo e no microbioma intestinal. Você que está assistindo esse vídeo, eu parei para mostrar para vocês um QR Code que será a nossa oportunidade de um evento presencial. Sim, presencial. E ó, se você já preencheu, fique tranquilo, a nossa equipe entrará em contato. Lembrando sempre que nada está separado, tudo está junto. Nós dividimos em 7 tipos de estresse exatamente para que você didaticamente entenda que tudo se correlaciona. Do estresse oxidativo metabólico ao isquêmico, a esse estresse da microbiota intestinal e do aparelho digestivo. A nossa alimentação está baseada nesses 3 tipos de alimentos. E nós vamos falar basicamente dos carboidratos, o leite, o carboidrato, o açúcar presente no leite, e é por isso que eu sempre digo para vocês, eu como açúcar demerara, açúcar mascavo, com nobreza, mas açúcar ok. O que não dá é esse açúcar do leite, que é um disacarídeo composto de uma glicose, uma molécula de glicose e uma de galactose. E nós também precisamos falar dentro dos carboidratos das bebidas alcoólicas, do etanol, né, que são obtidas a partir da fermentação da sacarose, que é uma
glicose com a frutose ou simplesmente de uma maltose, que é uma glicose com uma glicose. Quer dizer, a partir da fermentação desses açúcares, nós vamos obter uma substância alcoólica que vai interferir com o meu processo de adoecimento. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é por isso que se a gente não entender que o álcool entra como um carboidrato, a gente simplesmente vai dizer, não, eu não como carboidrato porque ele me engorda, mas continua com a sua bebida alcoólica. Proteína, vamos falar nas proteínas ruins. Proteína caseína, e eu não escrevi aqui a beta-lactoglobulina, que também são proteínas imensas para o nosso sistema digestório digerir e quebrar isso. A glutenina do trigo, então, leite e glúten, álcool e leite. Dos lipídios, os lipídios nós podemos fazer uma classificação muito mais abrangente, mas o que mais nos interessa, saber que gorduras saturadas é a manteiga e também outros tipos de gorduras vegetais, além de outros tipos também, são várias denominações. Mas o que importa aqui, eu queria dizer isso para vocês. É importante dizer que as gorduras saturadas, manteiga e margarina são coisas completamente diferentes. Lembre, a manteiga, o corpo reconhece, ele entende o que fazer com aquilo. A margarina não, a margarina é um óleo vegetal endurecido, modificado para parecer a manteiga. Então, gente, manteiga pode, em doses com nobreza, mas ela pode e ela é muito benéfica. Se nós pegarmos 100 gramas de queijo cheddar, 21 gramas é de gordura saturada. Se você pegar uma carne de porco, 100 gramas de carne de porco, 5 gramas apenas vai ser de uma gordura saturada. Quer dizer, tem muito mais gordura saturada no queijo cheddar do que numa carne de porco. E a gente não vê dessa forma. As gorduras, os lipídios insaturados, são as gorduras, teoricamente boas, os ômegas, ômega 7, 9, 6 e 3. Nós estamos deficientes em ômega 3, por isso que a gente parte do princípio que todos nós, todos vocês, suplementem pelo menos 2 vezes ao dia algum tipo de ômega. Normalmente a gente indica o ômega 3 com DHA de 700 miligramas 2 vezes ao dia. Todos, DHA e o EPA, que são os tipos de tipo de gordura pertencente ao ômega 3, eles são importantes para todo o nosso sistema, porque ele abaixa esse processo inflamatório que está corroendo as nossas entranhas. Então, partimos do princípio que você já consome um bom ômega 3. Se você tem uma alimentação diária à base de leite, farinha de trigo e gorduras tipo margarina, você vai estar alimentando um microbioma ruim, que aí vai acontecer o desequilíbrio, aonde a gente vai chegar na disbiose. Disbiose nada mais é do que o desequilíbrio em quantidade e qualidade de bactérias que sejam benéficas para vocês. Isso alimenta as maléficas. O desafio de hoje será você tirar a margarina e colocar a manteiga ou azeite, mas margarina não. Normalmente um estresse do aparelho digestivo começa pela cavidade oral. Olha os dentes, a saúde da língua, a saúde das gengivas e toda patologia começa exatamente nessa gengiva, com uma gengivite, com um sangramento que ao passar o fio dental você percebe, isso vai acabar corroendo a raiz do dente e os dentes começam a amolecer e aí acontecem as perdas. Então a saúde começa pela cavidade oral. E esse estresse também, porque aqui nós também temos o álcool, o glúten, os adoçantes e as desnutrições vão favorecer essa primeira unidade do aparelho digestivo a começar a adoecer. E se eu não tenho uma cavidade oral saudável, eu não vou ter um processo de digestão correto. Nós falamos em suplementação e aí está, a vitamina K2, ela está na nossa suplementação básica porque ela faz parte dessa saúde dentária. Os dentes,
eles são feitos de minerais e eles precisam da vitamina K2. Ela faz parte de uma beleza natural, seja nos dentes, seja nos ossos, seja no corpo inteiro nosso, é a vitamina K2, a vitamina da beleza. A vitamina C, o zinco, a vitamina A, vitamina E, vitamina B12 e B9 também estão relacionados com a saúde gengival. A suplementação vem exatamente porque os alimentos que essa pessoa está consumindo, de leite, de farináceos, de comidas industrializadas, elas não estão fornecendo a quantidade necessária dessas substâncias para a gengiva ter uma qualidade. Hoje nós falamos sobre a cavidade oral interferindo no estresse do aparelho digestivo e a partir de agora nós vamos ter outros vídeos na sequência falando e descendo um pouquinho mais. O próximo será o estômago. Agora que vocês entenderam que tudo começa pela boca, da nossa cavidade oral tão importante e que você nunca percebeu, você nunca ouviu falar sobre isso. Então é sobre isso que nós gostamos de falar. Entenda, compreenda a causa e mude. Estresse em pauta. Compreenda o que causa e mude. E eu vou para um rápido intervalo, mas eu já volto, não sai daí. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre cabelo. Você sabia que os cabelos quimicamente tratados precisam de um cuidado diferenciado para mantê-los saudáveis? Quando a gente expõe o cabelo a um processo de coloração ou descoloração, é necessário fazer uma reposição de nutrientes para equilibrar o pH do cabelo. O Recovery Reversor Químico da Doce Rosa Profissional contém extrato de caviar, óleo de macadâmia e manteiga de murumuru, proporcionando o rejuvenescimento dos cabelos, devolvendo brilho e elasticidade que foram perdidos durante o processo químico. Ele vai recuperar os danos e balancear o pH dos cabelos, neutralizando todos os processos químicos. Pode ser utilizado logo após os processos químicos para neutralização e também como máscara de tratamento mesmo. Lembrando que é muito importante neutralizar os processos químicos dos fios para encerrar a ação da química e não danificar os fios a longo prazo. Então, sempre que fizer qualquer química no cabelo, utilize o Recovery Reversor Químico da Doce Rosa. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Amanhã a Mulher tá de volta e agora vamos falar sobre alergias alimentares nos bebês com a nutricionista Vanessa Galo. Olá, meu nome é Vanessa Galo, eu sou nutricionista materno-infantil e hoje eu venho falar um pouquinho das alergias, das intolerâncias alimentares, né? É muito comum, eu trabalho aí com as mães no pós-parto, né? Mães que estão amamentando e eu vejo muito frequentemente as mães fazerem restrições na alimentação sem que haja uma real necessidade, sem que tenha uma indicação adequada aí para essas restrições. Lembrando que no momento que a mãe está amamentando é importante ela seguir uma alimentação saudável, mas grandes restrições podem impactar a sua ingestão de nutrientes, então tem que se ter muito cuidado ali com essas restrições. E aí, uma das confusões que aparecem com bastante frequência é em relação ao leite. Muitas mães retiram o leite e os derivados para evitar o risco de uma alergia no bebê. Outras acabam restringindo alimentos que tenha lactose, né? Optam por por leite e derivados que sejam sem lactose, achando que de repente a lactose pode fazer mal para o seu bebê ou que o seu bebê tenha alguma intolerância aí à lactose. Então é importante a gente entender primeiro qual que é a diferença entre a alergia e a intolerância, né? A alergia é uma resposta do nosso sistema imunológico contra um agente, né? No caso da alimentação, contra uma proteína normalmente. Então, no caso da alergia do leite de vaca, que é
uma das principais alergias que a gente pode encontrar no bebê, né? Alergias alimentares, a gente está falando aqui, né? No caso da alergia, então, à proteína do leite de vaca, é uma reação do nosso sistema imunológico contra aquela proteína que tem no leite de vaca. É como se o nosso organismo entendesse aquela proteína como um inimigo e reagisse manifestando sintomas aí da alergia. Intolerância, por outro lado, é quando nós não temos uma total capacidade de tolerar algum nutriente, algum alimento. No caso da intolerância à lactose, é relacionado então, a lactose, que é um carboidrato, né, o açúcar presente no leite. Então, esse açúcar presente no leite se chama lactose. E aí, por que aparece essa intolerância? Para que a gente consiga aí digerir e absorver, né, esse açúcar do leite, a gente precisa de uma enzima que nós produzimos no intestino, que se chama lactase. Então, é essa enzima que vai quebrar esse açúcar, que é a lactose, em duas partes, para que ele consiga ser absorvido, então, pelo nosso corpo e consiga ser aproveitado como um carboidrato para o nosso corpo, tá? Então, uma coisa é a alergia, que envolve o sistema imunológico, que normalmente na alimentação é relacionado com proteína, e outra coisa é a intolerância, que no caso da intolerância à lactose é relacionado com o carboidrato, com o açúcar do leite. São nutrientes diferentes e são manifestações diferentes, né? A intolerância ela não é um processo alérgico. Então, entender isso é muito importante. Quando nós temos aí uma suspeita de alergia alimentar, é importante identificar o que está levando a essa suspeita, os sinais, aí o acompanhamento, claro, médico, nutricional vai ser muito importante para conseguir identificar aqueles alimentos e aí orientar essa mãe em relação à restrição que precisa ser feita para essa proteína, né? Então você, por exemplo, tem uma suspeita de alergia à proteína do leite de vaca e consome alimentos que sejam sem lactose, você vai continuar ingerindo a proteína que está presente, porque o sem lactose não vai ter só a fração do carboidrato, né? A proteína continua presente. E aí, se de fato esse bebê tem uma alergia, ele vai continuar manifestando esses sintomas. Por outro lado, nós vemos que é muito incomum, né? Não é frequente, é muito raro, inclusive, a gente ver intolerância em bebês. Mesmo porque o próprio carboidrato do leite materno também é lactose, né? O carboidrato dos leites, dos mamíferos em geral, é lactose e é um carboidrato muito importante para a alimentação desse bebê, para oferecer energia, para oferecer os nutrientes necessários ali também. Então, é muito difícil que um bebê tenha intolerância à lactose. Normalmente a intolerância ela vai aparecer nos adultos, com a idade, porque o nosso envelhecimento vai fazer com que o intestino passe a produzir de uma forma mais deficiente aquela enzima que precisa para quebrar aquela lactose, né? E aí, com o tempo, a gente pode ter algumas manifestações intestinais por conta dessa intolerância, porque a gente não tem a quantidade de enzima suficiente para a quantidade de lactose que a gente consome. Mas nos bebês isso é muito raro de acontecer. Então, a gente precisa entender essa diferença, né, para que a gente faça as restrições adequadas quando necessário. Quando, de fato, existe uma suspeita de uma doença através de sintomas aí que o bebê ou que a criança pode manifestar em relação principalmente aos sintomas gastrointestinais, né, diarreia ou constipação intensa, né, o intestino muito preso ou muito solto. Bebezinhos podem apresentar como sinal sangue nas fezes, pode apresentar refluxo intenso, enfim, tem uma série de sintomas aí que podem estar associados com a alergia, com essas condições, e aí ter uma investigação médica é importante para levantar essas hipóteses e aí sim ter uma orientação adequada do que precisa e como fazer essas restrições. Então tomem muito cuidado, não façam restrições na alimentação sem uma orientação, sem ter um acompanhamento, para que vocês não coloquem em risco aí, né, a alimentação, a nutrição, tanto da mãe como do bebê, muitas vezes que já vem se alimentando e começa a ser retirado aí alimentos da alimentação desse bebê sem necessidade, tá bom? Espero que tenha esclarecido um pouquinho as diferenças aí do que é alergia e intolerância, e aí tomar esse cuidado aí para poder fazer essa restrição somente quando necessário.
E por fim, as recomendações para os diabéticos com a doutora Elisângela Chaves. Hoje vamos falar de diabetes e trago aqui algumas recomendações importantes de cuidados aos idosos que já têm diagnóstico de diabetes. O primeiro ponto é incentivar o idoso diabético à mudança do estilo de vida. Muitas pessoas com mais de 60 anos são sedentárias devido a problemas de visão, doenças articulares, depressão ou simplesmente por insegurança, contribuem para que os idosos se movimentem menos. Logo, atividade física orientada por profissional habilitado, acompanhado de uma alimentação apropriada, contribui muito para a melhora do diabetes. Alguns estudos mostram que os pacientes com mais de 60 anos melhoram bem mais do diabetes modificando o estilo de vida do que os pacientes mais jovens. Ou seja, o idoso leva vantagem no tratamento não medicamentoso. O paciente idoso com diabetes deve se preocupar também em manter ótimos níveis de pressão arterial e de colesterol, pois essas três doenças, diabetes, hipertensão e dislipidemia, associadas com a idade avançada, aumentam muito o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio. O objetivo é manter a pressão arterial de 12/8, 13/8 e o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, abaixo de 100. Importante manter uma rotina alimentar, com horários bem definidos para alimentação, considerando o intervalo adequado a cada 3 horas. Assim, evita-se períodos prolongados em jejum e o risco de hipoglicemias. Em idosos, muitas vezes a hipoglicemia é confundida com doenças neurológicas, como a demência e o AVC. Tontura, fraqueza, delírio, confusão mental são sintomas comuns de hipoglicemia em idosos com diabetes, principalmente nos que usam medicamentos que estimulam o pâncreas a secretar insulina, como as sulfonilureias, glibenclamida, glimepirida, ou que usam insulina. Por isso, sempre se preocupem em realizar pequenos lanches entre as refeições, como frutas, castanhas, tome um suco. Realize avaliação com o oftalmologista todos os anos, pois o diabetes aumenta o risco de perda de visão por problemas na retina e por catarata, e quanto maior a idade, maior a chance disso acontecer. Cuidado com os pés, pois os idosos diabéticos podem ter perda da sensibilidade nos pés, podendo apresentar machucados, rachaduras e lesões sem dor local. Por isso é recomendado o uso de calçados fechados. Cuidar adequadamente do diabetes é evitar o risco de complicações. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas amanhã a gente se encontra novamente com mais uma Manhã Mulher. Um grande beijo para você e até lá!